Bom dia, queridas e amadas irmãs da Sociedade Socorro, sejam muito bem-vindas a mais essa aula do segundo domingo, que é uma aula muito especial, que é da Joy D. Jones, presidente-geral da primária. Que coisa maravilhosa ela fala para nós, irmãs. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, leiam, porque é tão especial que ela fala para nós mulheres, né, as mulheres da Sociedade Socorro. Como é maravilhoso a gente ter essas bênçãos na nossa vida. Então, como mulheres de fé, nós podemos extrair das experiências do profeta Joseph princípios de verdades que fornecem impressões sobre como receber a nossa própria revelação. Ela diz que sente grata pelo discurso dela no papel contínuo das mulheres na restauração. É evidente ao longo da história as mulheres elas têm desempenhado um papel de destaque, né, no plano do Pai Celestial. O presidente Russell Nelson ele ensinou: seria impossível medir a influência das mulheres, não apenas na família, mas também na igreja do Senhor, como mães, como esposas, como tia, como professoras, né, como especialmente, irmãs, como fiéis exemplares, leais e guardadoras da fé. Que maravilha isso, né? O profeta falando isso para nós. Na Sociedade Socorro em Nauvoo, há 178 anos, né? O presidente Joseph Smith, ele falou para as mulheres que as irmãs elas deveriam viver de modo a estarem sempre à altura do seu privilégio. Que maravilha isso, né? E o exemplo dela nos ensina até hoje, né? Como nós devemos ser mulheres fiéis e abnegadas dentro do plano do Pai Celestial. Como isso é importante, irmãs, na nossa vida. Ser mulheres que o Senhor, Ele confia, né, em nós para poder ajudar Ele nessa obra maravilhosa. E o presidente Spencer W. Kimball, ele explicou que ser uma mulher justa nos momentos finais desta terra, antes da segunda vinda do Senhor, é um chamado particularmente nobre. Olha que coisa fantástica. Um chamado particularmente nobre, porque a força da mulher e a influência da mulher justa podem ser 10 vezes maiores do que em períodos menos conturbados. Então, o presidente Nelson implorou: rogo às irmãs da igreja que deem um passo adiante, ocupem seu lugar de direito, tão necessário em sua casa, em sua comunidade e no reino de Deus, mais do que nunca fizeram antes. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha arduamente, né? Então, o presidente, ele nos convocou, né? Ele nos chamou para que a gente possa ser uma luz no mundo, né? Uma luz dentro da nossa família, uma luz dentro da nossa comunidade, uma luz dentro de vários setores que a gente trabalha, né? No seu trabalho, na escola, em todo lugar nós temos que ser uma luz desse evangelho. E diz que nós temos que abraçar essa causa com amor. Por quê? Porque o Senhor, Ele confia em nós, em cada uma de nós. E como isso é importante, irmãs. Como é importante a gente ver o amor que o Salvador tem por cada um de nós. E que Deus, Ele confia na nossa vontade de servir sempre. Então, ela falou que ela teve a oportunidade de levar as crianças para conversar com o profeta, né? E muitas perguntou se alguma delas tinha alguma pergunta, né? E o garotinho chamado Pearl falou assim: é difícil ser profeta? O senhor é muito ocupado? Aí ele falou: é difícil sim, porque tudo tem a ver com se tornar mais semelhante ao Salvador. E é difícil, né? Se tornar mais semelhante é difícil. Então ele fala até um exemplo, né, de Moisés, quando ele foi receber os 10 mandamentos. Então ele diz assim: o Senhor poderia muito bem dizer para Moisés: Moisés, vamos subir lá naquela montanha que eu vou te dar os 10 mandamentos. Tu sobe uma parte, eu subo outra. E aí a gente se encontra, né, e eu vou te dar os 10 mandamentos. Mas não é assim com o Senhor, né? Ele falou assim que o Senhor, Ele ama o esforço, né? O Senhor, Ele ama o esforço, e esse esforço, Ele traz recompensa para cada um de nós, né? Ele traz a recompensa. Então, assim, quando nos esforçamos para ler as Escrituras, o que a gente recebe? Mais luz e conhecimento, né? Nós recebemos mais luz e conhecimento. Quando a gente jejua,
a gente recebe o quê? Mais força no nosso corpo e mais força espiritual. Quando a gente ora, a gente faz com que nos livramos de muitas coisas, né? E aumenta a nossa força também espiritual. Então o Senhor, Ele ama o esforço. Ele não nos dá nada de graça, né? Ele não nos dá nada de graça, a gente tem que fazer esforço. Paulo, ele mesmo disse que a fé sem obras, ela é morta. Ela cai por si, ela não tem efeito nenhum. Então o Senhor ama o esforço de cada um dos irmãos, né? Então, às vezes é difícil ler as escrituras? Para muitos é. Às vezes é difícil pagar o dízimo? Para muitos é, né? Então, assim, Ele ama o esforço, né? Ele ama o esforço que cada um de nós fazemos. E ele fala uma coisa interessante aqui, né? Que quando a gente traz o esforço, né? Faz o esforço, a gente recebe a recompensa. E a gente tem que continuar a praticar, né? Todos os dias, se esforçar todos os dias, não é só naquele momento. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou me esforçar porque eu tenho uma coisa para pedir do Senhor. Ele vai me abençoar pelo meu esforço, naquele momento. Mas não é assim que funciona. O esforço ele é contínuo, né? É como perseverar até o fim. Nós temos que perseverar até o fim, né? Não é só hoje, não é só amanhã, mas até o final. Porque é no final que a gente vai receber as nossas bênçãos. Então, o Senhor, Ele quer que a gente nos esforçamos a cada dia, diariamente, a ler as Escrituras, né, a fazer nossa oração diária, a estudar o Vem Segue-me, a fazer as coisas que Ele nos pede a cada dia, né? É um esforço diário. Todo dia nós temos que fazer um esforço para o Senhor, né? Nas coisas espirituais, não só nas materiais, mas principalmente nas espirituais. E ele fala assim, que ele não espera que a gente seja perfeito. O Senhor não espera isso de nós, mas Ele quer que a gente chegue pelo menos próximo à perfeição. Ele quer, porque ele quer que a gente se esforce para isso, né? Porque eu sempre vejo assim, irmãs, que o Senhor, a gente tem que fazer a nossa parte primeiro. E daí é que acontece o milagre. Quando você chega até uma certa parte e aí você diz, Senhor, agora é contigo. Eu chego até aqui, né? E agora é tu que age. E aí, irmãs, que acontece o milagre. É quando o Senhor age na nossa vida. É quando o Senhor, Ele reconhece cada esforço que a gente faz. Entendeu? Então, o Evangelho é um evangelho de ação e de esforço contínuo, diário, né? Para que a gente possa se aperfeiçoar a cada dia. É o que Ele espera, né? E Ele espera que as irmãs nesse trabalho árduo, né? De levar a salvação às outras pessoas, sejam esforçadas, sejam contínuas, né? Sejam guardadoras da lei, né? E da fé, principalmente da fé. Então, o que mais nós aprendemos com Joseph Smith na primeira visão é que o esforço árduo e o estudo também faz com que a gente tenha um papel incomparável e contínuo. Ele falou, como mulheres de fé, podemos extrair das experiências do profeta Joseph princípios da verdade que fornecem impressões sobre como receber nossa própria revelação, por exemplo, né? Por exemplo, então ele fala assim que nós temos que trabalharmos em meio às dificuldades, buscarmos orientações nas escrituras para ter sabedoria para agir. Demonstramos nossa fé e a nossa confiança em Deus. Exercemos nosso poder de implorar a Deus que nos ajude a impedir a influência do adversário. Oferecemos os desejos do nosso coração a Deus. Concentramos-nos em sua luz, que guia nossas decisões e que repousa sobre nós quando voltamos a Ele. Compreendemos que Ele conhece cada uma de nós pelo nome e tem atribuições individuais para cumprirmos, né? E além disso, o Joseph Smith, ele restaurou o conhecimento que temos um potencial divino e um valor eterno. Devido a esse relacionamento com o nosso Pai Celestial, acredito que Ele espera que recebamos revelações dele. Então, para receber o Espírito Santo e aprender muito, nós temos que deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de uma coisa melhor, né? Apegar-se aos convênios que nós fizemos com Deus, né? Que é um aprendizado essencial para o nosso progresso, nosso progresso pessoal. À medida que nós temos a companhia constante do Espírito Santo, que Ele nos diz a cada um de nós que precisamos abandonar, ou seja, coisas que podem
distrair ou nos atrasar no nosso progresso. Então, o Espírito Santo, ele está sempre nos guiando, né? Mas para isso a gente precisa estar fazendo as coisas que realmente necessitam para que eles possam estar conosco. Porque o Espírito, ele se magoa com muita facilidade, entendeu? Ele se magoa. Então, nós temos que viver de um modo elevado para que ele possa ser uma companhia constante nas nossas vidas. Então, o tema dessa aula é justamente sobre isso, né? Que nós temos um chamado particularmente nobre. Então, como mulheres, nós temos um chamado particularmente nobre nessa obra do Senhor, né? E a gente tem que ter uma amorosa influência, né, na vida de outras pessoas, né? O Senhor, ele dá ouvido à revelação. E nós temos que dar ouvido à revelação pessoal, que nos conduz a um progresso pessoal, né? Se nós ouvimos, nós temos que agir. Muitas vezes, quando a gente vai para a conferência, né, é tão maravilhosa a conferência, a gente sai de lá assim, bombardeado de tantas coisas boas, né? E você coloca assim, né, eu vou colocar em prática isso aí, eu vou colocar, eu vou modificar a minha vida, eu vou fazer isso. Mas aí, você vai esquecendo, vai murchando, né? E aí você não consegue fazer todas as coisas que você pensou naquele momento, né? Na mudança que você tem que fazer. Então, eu sempre falo que a mudança que nós temos que fazer é gradativa na nossa vida. É procurar fazer uma coisa de cada vez. Não fazer muitas coisas, mas fazer uma coisa de cada vez. Eu preciso melhorar na minha leitura das escrituras, então vou trabalhar nisso. Eu preciso melhorar nas minhas orações, então vou trabalhar melhorar nas minhas orações. Então, é gradativo. O Senhor disse que é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, né? Então, a gente pode receber revelações pessoais? Sim, podemos, né? Desde que nós estemos sintonizados com o Espírito. Mas para estarmos sintonizados, nós temos que viver uma vida melhor, mais digna, né? Como eu falei, o Espírito, ele se magoa, ele não vai te ajudar a fazer coisas erradas. Não. Você vai sozinho. Você vai fazer as coisas erradas, você vai sozinho. O Espírito, ele não te acompanha. Então, ele fala assim: irmãs e irmãs, todos buscamos o poder de Deus em nossa vida. Há uma bela união entre mulheres e homens na realização da obra de Deus. Hoje, temos acesso ao poder do sacerdócio por meio dos convênios feitos primeiramente nas águas do batismo e depois dentro de templos sagrados. O presidente Nelson nos ensinou: toda mulher e homem que fez convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Olha que coisa fantástica. Você tem acesso direto ao poder de Deus. Mas para isso você precisa fazer algumas coisas. Como eu falei antes, o Senhor ama o esforço, né? Nós temos que nos esforçar para viver uma vida melhor, mais digna de receber revelações pessoais, mais digna de ter a companhia do Espírito Santo, que Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso revelador, Ele é que nos ajuda a suportar todas as coisas, né? Através dele nós podemos alcançar bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Então a gente tem que trabalhar isso para poder melhorar a cada dia. E no final o elder James Talge, ele fala assim: Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. Em uma última análise, o papel contínuo das mulheres na restauração e o de todos nós, qual o papel mais importante? Testifico que é de ouvir o Senhor, segui-lo, confiar nele, se tornar uma extensão de seu amor. Sei que ele vive, né? E ele termina, né, no sagrado nome de Jesus Cristo. Então, essas são as coisas que a gente precisa fazer. É difícil? Não. É fácil? Também não, né? Depende muito da vontade que a gente tem de realizar todas essas coisas. Então, nós precisamos primeiro ter a vontade de fazer, né? Como eu falei, esforçar a cada dia, né? Perseverar até o fim. É isso que o Senhor espera de nós, né? E eu amei essa aula, gente. Eu amei essa aula. Foi especificamente para mim. Porque como mulher, a gente às vezes pensa que o nosso papel é pequeno, mas ele é grandioso à vista do Senhor, porque Ele nos ama. Eu não tenho dúvida do amor do Senhor, não tenho dúvida nenhuma. E se você tiver, pare com isso, viu? Pare. Ele te ama, não importa. Ele te ama do jeito que você é. Não se preocupe. Deus estará sempre com você, se você estiver fazendo as coisas corretas, né? E eu sei dessas coisas, irmãs. Eu amei essa aula.
Eu gostaria que vocês também pudessem ler com muito amor essa aula, porque ela é tão importante para nossas vidas como mulheres, né? De saber que nós temos um Pai amoroso que nos ama, que se preocupa com cada um de nós e que nós somos um papel importante na obra dele, né? Que o serviço que nós prestamos é importante para Deus, não desmerecendo ninguém, nem os homens, ninguém, tá? Mas que o Senhor, Ele ama infinitamente. E é essa aula que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Que vocês tenham um excelente domingo, irmãs. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um abraço.